Olá, meu amigo, olá, minha amiga, bem-vindos aqui ao canal do Vale Concurso. Para você que está aí se preparando, está ansioso aí, quase chegando o dia da prova da Polícia Penal do Acre, você está no lugar certo. Eu sou o professor Mauro, a nossa matéria História. Hoje nós estamos aqui no nosso canal para levar até vocês o nosso Vale Tudo. O que é o Vale Tudo? Está aqui no quadro, né? O Vale Tudo, o Vale Concursos disponibiliza para vocês que estão aí almejando esse cargo, né? Na semana da prova, a gente disponibiliza o nosso Vale Tudo. A gente pega o assunto que está lá previsto no edital de vocês e leva até vocês, dentro da ótica do professor, aquilo que é mais caidor, para que você foque o seu estudo na parte que é mais caidora, ok? Então, na parte de História do Acre, o que está previsto lá no edital? Veio assim de forma bem genérica, né? História do Acre. Então, nós vamos dar uma pincelada aqui para vocês, vamos passar o que há de mais importante dentro da história do Acre, lembrando que, pessoal, em história, eu gosto sempre de falar isso aqui, história a gente não precisa ficar preocupado com decoreba, ok? A gente tem que entender o assunto, nós temos que aprender. Se a gente vai falar de Brasil colônia, feudalismo, se a gente vai falar de iluminismo, qualquer tema que a gente pegar dentro da história, Revolução Francesa, Revolução das 13 Colônias, a gente tem que saber onde aconteceu, como aconteceu, de que forma e quais as consequências. Aprendeu isso daí, a gente vai deixar de lado essa questão de decoreba. Sou contra a decoreba e vou mostrar para vocês que dá para aprender sim, sem decorar o que a gente tem que fazer aqui. Porque se você decorar, no dia da prova, ansiedade, preocupação, a gente acaba correndo o risco de esquecer e dar o branco, né? Então vamos lá. Veio previsto no edital de vocês História do Acre. O nosso Vale Tudo a gente pega o que há de mais importante. Vocês observaram que eu já deixei algumas coisas escritas aqui no quadro. Não, professor, que forma arcaica de dar aula, escrevendo no quadro, parecendo aqueles professores lá do século passado. A ideia é essa mesmo, a gente ir construindo aqui o nosso conhecimento. Nada de trazer a aulinha pronta aqui, OBSzinho, PowerPoint, para você ficar só lendo e acompanhando, não. Aqui você vai anotar enquanto eu estou falando, porque isso vai te ajudar na sua formação aí do conhecimento, ok? Bom, quando a gente fala de história do Acre, a gente precisa saber quando ela aconteceu, não é isso? Falei para vocês do quando, como e as consequências. Quando acontece, então, a história do Acre? O Acre sempre fez parte do Brasil? Não. A gente precisa voltar um pouquinho no tempo e lembrar, né? Vamos fazer um desenho mentiroso aqui do mapa do Brasil, ó. O mapa do Brasil atual é mais ou menos parecido com isso aqui, né? Só que lá no início, na descoberta, nós tínhamos aqui uma linha imaginária chamada Tratado de Tordesilhas, deixando essa parte aqui para Portugal e essa parte aqui para a Espanha. O que acontece? Como que o Brasil chegou até esse formato? Primeiro, lá no Brasil colônia, quando nós tivemos aqui, ó, principalmente no Nordeste, as capitanias hereditárias, só para a gente relembrar, matéria de ensino fundamental, quando tivemos as capitanias hereditárias, então, nós ocupamos primeiro, os portugueses ocuparam primeiro essa região aqui mais ao litoral. Depois, durante o Brasil colônia, com a chegada, com a realização do movimento dos bandeirantes e o movimento de entradas, eles iam colocando as bandeiras Brasil adentro, foram descobrindo outras riquezas pelo interior do Brasil. Ué, professor, mas eles invadiram a área que pertencia à Espanha? Sim. E aí o pessoal pensa assim, nossa, português é burro, né? Ele dividiu aqui o Brasil em dois, ficou com a parte pequenininha, deixou a maior parte da América do Sul aqui para a Espanha. Não. Na verdade, os portugueses eram a maior potência econômica e bélica daquele período, lá dos séculos XV e XVI. E o que Portugal faz? Ele divide o mundo ao meio. E o principal interesse de Portugal era a rota para as Índias. Aqui assim, né, no Oceano Atlântico, pegar a rota para as Índias. Então ele deixa para a Espanha uma espécie de migalhas, né, na cabeça deles. Bom, havia naquela época um tratado entre as principais potências navegadoras mundiais, as principais potências europeias, Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra, França, eles tinham um tratado que quem ocupasse primeiro uma determinada região e ali assentasse algum tipo de povoado com uma certa estrutura, ele tinha direito a ficar com aquele território. Então, se essa parte aqui pertencia à Espanha e a Espanha não estava dando o devido cuidado para aquela área e Portugal chegasse e pegasse, estava tudo certo. E dentro desse tudo certo aí, e mais o movimento Bandeirantes, o Brasil foi se expandindo até chegar nesse formato que ele tem hoje. Porém, ainda faltava um pedacinho.
a nossa última parte a ser anexada, que é exatamente o estado do Acre. Bom, para você que está aí se preparando para o concurso da Polícia Penal do Acre, acredito que a maioria dos concurseiros já moram no estado do Acre. Então você já deve estar acostumados a ouvir essa história, você já conhece essa história. Então nós estamos aqui apenas para relembrar. Então quando a gente fala de anexação do território, quando que ela vai acontecer? Olha como que a história do Acre é bem recente, né? Ela vai acontecer no início do século XX. Professor, por que história vocês falam sempre de século? Vocês não colocam ali primeiro ano? Para contextualizar, pessoal, quando a gente fala de século, se eu trouxer para vocês alguma informação do século XVII no Brasil, vocês já vão saber, ó, século XVII, a gente faz associações. Então, no século XVII, nós tínhamos o regime de Brasil Colônia, nós tínhamos o ciclo da cana-de-açúcar bombando no Nordeste, nós tínhamos uma dependência muito grande com Portugal, então já tem informações daquele século. Quando a gente fala de século XX, ó, século XX, então o Brasil já era uma república, final do século XIX, né? 1889, o Brasil já deixa de ser colônia para ser república. Aliás, deixa de ser império para ser república. Então, já sabemos aqui que era Brasil República, já sabemos que não havia mais escravidão, pelo menos no papel, né? A escravidão já havia sido abolida em 1888. Então já chegamos aqui início do século XX, já temos algumas informações importantes. É bom que se diga, né? Em que ano que isso aqui vai acontecer? Ó, a data certa de anexação, 17 de novembro de 1903. Professor, o senhor acabou de falar para a gente não se preocupar com decoreba. Pessoal, veja bem, não quero que preocupem com decoreba, mas vou marcar essa data aqui em vermelho para ficar bem frisado para vocês. 17 de 11 de 1903. Vamos lá. Se eu perguntar para vocês assim, fale aí para mim um pouquinho da história da sua vida. Se eu for falar da história da minha vida, a primeira coisa que eu preciso saber, qual é a data de nascimento? Ó, estou contando a história do Acre, então a gente precisa saber a data de nascimento, a data oficial. Então, antigamente, né, na época da minha avó, assim, era normal as pessoas terem duas datas de registro, ou nascerem e nem ser registradas, ia ser registrada anos depois, ou meses depois, né? Às vezes as pessoas moravam lá no interiorzão do Brasil, um local onde não tinha cartório, e quando chegava a registrar as crianças, é no dia que os pais podiam ir lá registrar, e aí já tinha se passado mais de um mês, 2 meses, né? Eu tenho um amigo da minha idade que nasceu em setembro e foi registrado em novembro. Então, às vezes, não é coisa assim que acontece há tanto tempo atrás assim. Aqui a gente está falando de início do século XX. Então, a data oficial, o Acre já existia? Já existia. Já era ocupado? Já. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os antecedentes. Já existia, já era ocupado, já tinha ali uma certa organização, mas a data oficial, 17 de 11 de 1903. Então, a data oficial do meu nascimento, por exemplo, 17 de junho, né? Então, eu sei a minha data de nascimento, 17 de junho. Quando eu perguntar para vocês a sua data de nascimento, todo mundo vai saber. Qual que é o Natal? 25 de dezembro. Por que a gente sabe? Sem decoreba. Porque a gente aprendeu isso a vida toda, falou disso a vida toda. Então, se vocês repetirem bastante, 17 de 11 de 1903, 17 de 11 de 1903, vocês vão aprender sem decorar. Então, essa é a data oficial. Essa data é a data onde foi assinada o Tratado de Petrópolis. Depois nós vamos falar sobre ele aqui. Lembrando que esse Vale Tudo é uma aula de 30 minutos que nós disponibilizamos para que vocês tenham familiarização com o tema que vocês estão estudando. Bom, vamos falar um pouquinho então dos antecedentes? Quais são os antecedentes da anexação do território do Acre ao Brasil? Falei então daquela parte lá em que, se os portugueses chegassem primeiro numa área que pertencia à Espanha e ocupassem primeiro aquele território, eles teriam o direito a permanecer ali. Mas o que é que levou esses portugueses a ocupar uma região onde até hoje nós temos uma floresta muito grande, uma região amazônica, né? Não é uma região do estado do Amazonas, mas é uma região amazônica, né? O bioma Amazônia prevalece também na região do Acre. Imaginem lá no início do século XX, como que era uma região de floresta densa, um clima equatorial onde é muito quente e muito chuvoso. O que é que levaram essas pessoas aí para lá? Vamos procurar entender? Os antecedentes, então, datam do século XIX. A data oficial século XX, antecedente século XIX. Quando do século XIX? Ó, segunda metade do século XIX.
O que estava acontecendo nessa segunda metade do século XIX? Vamos voltar um pouquinho? No século XVIII, faz parte desses antecedentes aqui, é bom que vocês saibam. No século XVIII, na Europa, acontece um fato importante, a Revolução Industrial. Ô, professor, o que Revolução Industrial na Europa tem a ver com o estado do Acre? Já já vocês vão saber. E aí, nós temos borracha e seringueira. Vamos colocar algumas informações importantes aqui para vocês, ó. Látex. Esses aqui são os antecedentes, então, da descoberta do estado do Acre. Quais são? Ela vai acontecer na segunda metade do século XIX, é quando os brasileiros vão começar a se interessar por essa região. Qual o motivo desse interesse? Vamos marcar em vermelho aqui. Uma árvore que havia na região em muita quantidade, que era a seringueira, da qual se extraía o látex. O látex, por sua vez, servia para a fabricação da borracha. E a borracha está diretamente ligado à Revolução Industrial que aconteceu na Europa. A Revolução Industrial foi um boom que teve no século XVIII lá na Europa com a fabricação, a troca, né, dos meios de produção que eram manufaturados, então tudo que existia, né, roupas, calçados, até então era feito à mão, e a partir da Revolução Industrial passa a ser feito por máquinas. E essas máquinas que produziam roupas, calçados, pneus, uma matéria-prima importantíssima para o mercado europeu passa a ser a borracha. A borracha estava presente nas fábricas de bicicleta, de motocicletas, de carros, de aeronaves, de calçados. Para todos esses produtos, que têm um lucro muito grande, se utilizava a borracha. E a borracha vem de onde? Do látex, que é extraído, por sua vez, da seringueira. Seringueira que havia em grande quantidade na região do Acre. Motivo pelo qual muitos brasileiros se deslocam para essa região para trabalhar na extração do látex e melhorar a sua situação de vida, a sua situação financeira. Deu para entender então os antecedentes? Por que eles foram para uma região tão inóspita? Precisamos lembrar que século XIX, início do século XX, era uma região ainda quase inabitada, né? Era uma região, até um dos motivos que justifica o fato daquela região pertencer à Bolívia. Eu estava falando do Tratado de Tordesilhas, na Espanha e Portugal, mas com a independência das colônias espanholas e portuguesas na América do Sul, ali já era a região da Bolívia. Então a Bolívia não havia ocupado aquele território ainda. E aí prevalecia o tratado anteriormente escrito lá entre Portugal e Espanha e as grandes potências europeias, que dizia que quem chegasse primeiro àquela região e habitasse e tomasse conta, poderia firmar seu território ali e passar a se autodeclarar como dono. Porém, nessa época aqui, final do século XIX, início do século XX, a região pertencia oficialmente à Bolívia. E aí a Bolívia ia entregar de mãos beijadas, mesmo a Bolívia não estando presente ali, ela ia entregar de mãos beijadas, sabendo que era uma região rica em seringueiras? Claro que não, né? E aí teve confronto armado? Teve confronto armado. A localização, então, era uma área pertencente à Bolívia, localizada entre os rios Jaguaribe, então nós temos que colocar a importância dos rios Jaguaribe e Rio Madeira. Então era uma região que, além de ter uma grande riqueza da época, que era a seringueira, ainda estava localizada entre dois grandes rios, ou seja, uma região onde você poderia se instalar que não ia ter seca, né? Não ia ter falta de água. Uma região onde chovia bastante, com dois rios principais ali muito grandes, além do Rio Branco também, que era dessa região. E aí, a população que migra para essa região era a população que vinha exatamente do Nordeste brasileiro.
estavam acostumados com fortes secas, estavam cansados de passar por essas fortes secas. Quando eles descobrem que na região norte havia uma riqueza, uma fonte de riqueza, e havia abundância de água, eles saem do Nordeste sem a menor preocupação e vão para essa região. E aí surgem na região os conflitos, porque a região passa a ser ocupada por brasileiros, mas é uma região que pertencia à Bolívia. Vamos grifar aqui, né? Então, a região que pertencia à Bolívia. Cuidado para não confundir. Na hora da prova, eles podem jogar para vocês lá que era uma região que pertencia, por exemplo, ao Peru, à Guiana. Tomem cuidado. Então, pertencia à Bolívia. E aí começam os conflitos entre Bolívia e Brasil por essa região. E aí vão surgir figuras importantes, lá no início do século XX, como, por exemplo, o Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco, que era ministro das Relações Exteriores. Veja que nós já estávamos na República, já era século XX, já estávamos no modelo de República, então já tínhamos a figura do ministro das Relações Exteriores. Guardem esse nome aí, Barão de Rio Branco, já já vamos falar dele. E uma outra figura importante que nós vamos ter aqui foi o gaúcho, o espaço aqui está pequeno, tocar embaixo aqui, mas acho que vai dar para vocês lerem. O gaúcho Plácido de Castro. Plácido de Castro. Bom, qual a importância desses dois nomes? O Barão de Rio Branco vai ser o responsável que vai tentar negociar com o governo da Bolívia a anexação desse território, onde hoje é o estado do Acre, para o Brasil. E aí, dentro das suas negociações, deixa eu passar para o lado de cá, acho que vai ficar melhor. Dentro das suas negociações, ele tenta negociar com a Bolívia duas estratégias para ocupar aquela região. A primeira era o Brasil comprar aquela região e, em troca, o Brasil cederia outras partes da sua fronteira para a Bolívia, menos aquela ali, e uma segunda era uma ameaça armada. E aí, quando surge essa ameaça armada, quem entra em cena? Um forte comandante militar na região, um gaúcho que vai para a região, chamado Plácido de Castro, que vai conseguir, com o seu poderio bélico, com as suas tropas, expulsar os poucos bolivianos que viviam naquela região. Fato importante, que é bom a gente lembrar, essa ocupação da região do Acre só foi possível depois que os brasileiros brancos, né, os nordestinos, né, ou mestiços brancos, mestiços, que foram para essa região, somente depois que eles conseguiram fazer amizade com os povos indígenas que viviam naquela região. Por quê? Imaginem vocês, uma região de mata fechada, uma região de floresta equatorial muito densa. Eles não conheciam a área, precisavam de alguém para guiar. Então, os indígenas que viviam na região, eles vão servir também como guias turísticos. Turístico não é bem a palavra, né? Como guias, né, daquela região, guias de exploração daquela região. Então, eles vão ter que contar também com a ajuda dos indígenas. E aí, eu já falei da data do tratado, 17/11/1903, com a entrada de Plácido de Castro, nesse momento ali, em que havia a negociação entre o Barão do Rio Branco, ministro das Relações Exteriores, com o governo boliviano, mais esse ataque das tropas brasileiras, o governo boliviano cede e o Tratado de Petrópolis vai ser assinado. Já até coloquei a data lá, vou repetir ela aqui, ó. Não tem problema, 17/11/1903. Nesse ano aqui de 1903, no mês de março, já sinalizavam que assinariam esse tratado, porque esses conflitos das tropas aqui, já inicia-se no ano anterior, em 1902. Curioso a gente dizer, né, que algumas localidades importantes do Brasil hoje, como o Acre, né, a cidade de Rio Branco, a capital mineira, né, a cidade de Belo Horizonte, são todas cidades mais recentes, né, da história brasileira, datam do século XX. Então, assim, importante a gente falar disso, porque às vezes a gente nasce no local, a gente vive e não tem noção há quanto tempo aquela cidade existe, há quanto tempo, né, os nossos antepassados chegaram ali e por qual motivo. É até interessante, independente de concurso público, é interessante a gente saber disso, né? Bom, aí
o tratado é assinado, a Bolívia cede, mas em quais condições esse tratado é assinado? Bom, aí eu fiz uma colinha aqui, né? Porque isso aqui, gente, eu vou colocar a título de informação, a título de conhecimento, mas é claro que não vai ser cobrado isso na prova, né? Vou tirar esse mês de março aqui para ganhar um espacinho aqui, deixa eu colocar ele na frente. É claro que não vai ser cobrado isso na prova, porque isso aqui não é extremamente relevante. O que vocês precisam saber? Que dentro do Tratado de Petrópolis foi feito um acordo com a Bolívia em que o Brasil compra aquela região. Agora, comprou por quanto? Qual foi o valor? Aí eu anotei aqui para não correr risco de passar errado. Então, no primeiro momento, seriam 2 parcelas de 2 milhões de libras esterlinas. Deixa eu ver se vai aparecer para vocês aí, porque o quadro, ficou meio cortado aqui. 2 milhões de libras esterlinas. Por que libras esterlinas? Pessoal, atualmente a moeda mais importante no mundo não é o dólar e o euro, são as duas mais importantes. Naquela época, a libra esterlina, que era da Inglaterra, era a moeda mais forte. Quando a gente fala de Inglaterra, a gente lembra de Revolução Industrial, que começou lá. Então, do século XVIII em diante, a Inglaterra se torna uma grande potência, até surgir Estados Unidos e Japão, né? Mas, claro que já existia Estados Unidos e Japão, mas até surgir Estados Unidos e Japão como superpotências, né? Mais Estados Unidos do que Japão. Mas a Inglaterra, durante um bom tempo, ela toma esse cenário mundial como uma grande superpotência. Durante o século XX, nós tivemos também a União Soviética e tal, surgem outras potências aí. Mas então, no primeiro momento seriam 2 mil libras esterlinas e depois fecham um acordo que é de 114 mil libras. Aí eu vou fazer um asterisco aqui no esterlinas, né? Saiu cortado aqui, eu fico preocupado, por mais que eu sei que vocês tenham entendido, deixa eu tentar fazer caber aqui para vocês não ficarem perdidos. Esterlinas. Tem que aparecer a palavra toda, né? Eu tenho um visor aqui. Ficou emboladinho aqui, mas dá para entender. Então, seriam 2 vezes de 2 mil libras esterlinas, depois estenderam esse valor, a Bolívia bateu o pé e falou, não, eu cedo o território, mas eu quero alguns benefícios, outras regiões de fronteiras aí eu quero ganhar um pouquinho, e vocês têm que me pagar aí 114 mil libras, porque vocês vão lucrar muito com a extração dessa seringueira. E aí foi feito o acordo, a Bolívia cedeu, porque não queria esse enfrentamento com as tropas de Plácido de Castro, que eram fortes naquele momento. E aí, o Brasil consegue anexar, finalmente, o território do Acre à região do Brasil. E aí, o que é que vai se seguir durante o século XX? Precisamos falar que estamos falando da história do Acre, né? Então vamos seguir um pouquinho adiante. Durante o século XX, nós temos alguns fatos importantes que também têm a ver com essa anexação, com esse Tratado de Petrópolis, né? Lembrando, o Tratado de Petrópolis foi assinado na cidade do Rio de Janeiro. Se cair na prova, cuidado para não confundir, não foi assinado lá na cidade de Petrópolis, não, foi assinado na cidade do Rio de Janeiro, ok? Outra coisa importante, após assinado esse tratado, após o estado do Acre ser anexado, aí seguem algumas informações importantes no século XX. A política local. Política local. Ela passa a ser formada por grupos que se revezavam no poder, grupos formados pelas elites acrianas ou acrienses que fala. Esses grupos, então, dessas elites, eles passam a dominar o cenário político durante o século XX em diante. Aí é uma informação importante, porque imagine um Estado novo sendo criado, sendo anexado ao território brasileiro. Quem ia para lá tomar conta? Provavelmente pessoas que já eram de lá e que já eram fortes, né? Grandes produtores de seringueira. E aí esses vão tomar conta do cenário político local. Primeira informação importante. Segunda informação importante. Neste acordo de anexação, ficou combinado que o governo brasileiro construiria uma estrada de ferro. Essa estrada de ferro deveria ligar a Bolívia até o Oceano Atlântico, né? Até para a Bolívia poder escoar a sua produção também. Então teve esse acordo. A estrada de ferro foi concluída. Essa é uma longa história que nem vem ao caso, mas a estrada de ferro fazia parte desse acordo então. Iniciou-se a construção, agora terminou, né? Até hoje a gente tem aí muita história para contar
sobre as estradas de ferro, estradas e rodovias Brasil afora, né? Então, o que é que se segue no século XX? Um cenário político onde grupos da elite se revezavam, vamos colocar aqui, grupos das elites se revezavam no poder. A construção da estrada de ferro, que era uma promessa desse tratado, durante o século XX ainda ocorre um êxodo rural. Por que o êxodo rural? Pessoal, lá no século XIX, os nordestinos vão para essa região em busca de produção de borracha, né? A extração do látex, em busca de melhores condições de vida. Só que a Inglaterra comprava esse látex do Brasil, mas depois a Inglaterra passa a comprar látex lá da Ásia, num preço melhor. E aí abandona essa compra. E aí a produção da borracha ela tem uma queda logo no início do século XX, por volta de 1912 ela tem uma queda. Logo na sequência vem a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Então a região do Acre passa por uma crise aí logo nesse início do século XX. E aí ocorre esse êxodo rural. As pessoas que viviam na roça, né, no campo, na extração da seringueira, do látex, elas migram para a cidade. E é neste período que as principais cidades do Acre começam a crescer, a se desenvolver, principalmente Rio Branco. Então ocorre esse êxodo rural, as pessoas vão para a cidade em busca de outras oportunidades de trabalho, e aí passam-se os anos e na década de 1970 o Brasil estava no regime militar, e aí os militares criam como que eu vou dizer? Eles criam um plano, né, para povoar novamente aquela região e para atrair pessoas para aquela região. Durante o regime militar, então, eles criam um sistema em que eles tentam diminuir as desigualdades no Brasil afora. Então, eles tentam integralizar as regiões brasileiras. É o Plano de Integração Nacional, é o PIN, né? Plano de Integração Nacional, criado pelo governo militar. Esse Plano de Integração Nacional, ele visava amenizar a diferença que havia entre Sudeste e Sul com Norte e Nordeste. E aí, eles incentivam pessoas a saírem do Sul e do Sudeste para ir para a região do Acre, ali, região Norte, e para isso dar incentivos para eles. Então eles pegaram grandes produtores paulistas, produtores de café, de algodão, de soja, paulistas principalmente, e levaram para essa região. Então vou até colocar aqui, os paulistas foram os que mais foram para essa região, incentivados pelo governo militar. Então leva esses paulistas para a região e falam para eles, olha, nós vamos vender para vocês terras, grandes quantidades de terra no estado do Acre, a um preço barato, financiado, vocês vão conseguir pagar, e lá nós temos um solo fértil onde vocês vão poder produzir, e aí isso serviu de incentivo para levar vários paulistas para essa região. Nos anos seguintes, após a década de 1970, nos anos 80, 90, o Brasil passa por várias crises econômicas, mas a região do Acre se desenvolve mais, tanto na parte rural, quanto na parte urbana, as cidades crescem bastante, a indústria chega até essa região e aí nós vamos ter um firmamento da economia do Acre a partir dos anos 70. Então fechamos aqui o nosso Vale Tudo de hoje com a história do Acre. Vamos voltar fazendo só uma revisãozinha e lembrar daquilo que eu falei, como era, o que aconteceu e como ficou, para a gente poder ver se a gente aprendeu. Então, como era essa região? Era um território que pertencia à Bolívia, onde as pessoas chegam lá no século XIX, uma região de mata fechada, chegam no século XIX em busca da extração da seringueira e da produção do látex para enviar para a Europa, para a indústria da borracha, para a indústria, né, automobilística, de calçados, né, para faturar com isso. Aí, isso dura durante um tempo, o Brasil vê a necessidade de comprar aquela região que pertencia à Bolívia, entra em cena o ministro das Relações Exteriores, mais o Exército Brasileiro, até forçar a assinada do Tratado de Petrópolis. Com a assinatura do Tratado de Petrópolis, o Brasil paga por essa região. Então o Acre ele foi comprado, né? É um estado que o Brasil deve ter o maior carinho com ele, né? Foi comprado, igual quando a gente compra um carro, compra uma casa, né? Comprou então o estado do Acre. E a partir daí, o que é que vai acontecer? Uma política, né, onde as elites se alternam ali, isso aí é comum em várias regiões do Brasil. Se a gente for para o interior
da Bahia, de Minas Gerais, de Goiás, nós vamos ver que famílias inteiras estão na política desde muito sempre, desde quando a República foi instaurada no Brasil, né? Ocorre o êxodo rural, as cidades crescem bastante. Durante o regime militar, eles fomentam o plano de integração nacional, levando pessoas de outras regiões para ocupar a região do Acre, então. Então, por aqui, pessoal, se a gente der uma olhadinha, se eu sair aqui da frente, que vocês derem um print aqui no quadro, ó, deixa eu dar o espaço aí. Se vocês derem um print aqui, eu tenho certeza que com as informações que estão aqui, você terá condições de fazer uma excelente prova, gabaritar e passar nesse concurso. Ó, deixei meu Instagram aqui no cantinho, Prof. Mauro Alves. Para quem ainda ficou com dúvida, pode nos chamar no Instagram, teremos o maior prazer em atender. Mas o meu maior prazer mesmo é quando você for aprovado. Manda aquela mensagem para a gente lá falando: ô professor, obrigado aí, consegui ser aprovado. E eu vou ter o maior orgulho de ver vocês aí com a sua farda lá trabalhando, produzindo aí para crescer mais ainda esse nosso Brasilzão. Combinados? Então, forte abraço a todos, boa sorte, que Deus abençoe aí no dia da prova e uma vaga será sua, né? Vamos focar nisso aí. Forte abraço, então, até a próxima. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal do Vale Concurso. Estamos aqui hoje para mais um Vale Tudo, hoje com a matéria de Geografia. Eu sou o professor Mauro, estou aqui para passar para vocês o que há de mais caidor na prova para a Polícia Penal do Acre. Você que está se preparando, o dia da prova está chegando, está ansioso, está na hora de gabaritar, está na hora de aprender. Tudo que nós temos para passar para vocês aqui vai ser aquilo que com certeza vai ser cobrado na prova. Bom, vocês já tiveram aí, ou ainda vão ter, não sei, o Vale Tudo de História, né? E hoje a gente está aqui com o de Geografia. E o tema já está aqui no quadro, né? Geografia do Acre, nosso Vale Tudo, aquilo que está previsto no edital para cair aí para vocês. E a matéria está dividida aqui, né? O conteúdo que está sendo cobrado. Então lá está pedindo assim, ó, realidade étnica, social, geográfica, cultural, política e econômica do Acre. Só de olhar aqui a gente já vê assim que está englobando tudo que há de geografia, né? Deixaram de lado um pouco a parte da geografia física, né? Estão cobrando aqui mais a parte da geopolítica do Acre. E aqui do lado de cá nós temos referências turísticas e de lazer. Aqui é mais um tema de atualidades dentro da geografia, né? Referências turísticas e de lazer. Para você que é da região aí, vai ser mais fácil aprender do que para mim, né? Caminhos do Acre, escolhas que transformam cidades e vidas. É um projeto do governo do Acre que nós vamos falar um pouquinho dele aqui, também caidor aí para vocês, está previsto no edital. Bom, vamos iniciar então. Quando a gente fala de realidade étnica, vocês observem que tem as vírgulas, né, separando cada tema. Então a parte da realidade étnica, a etnia do Acre. Dentro dessa etnia nós podemos falar da influência indígena. Então a população acreana, ela é formada por essa influência indígena, né? Essa mistura entre povos indígenas e o nordestino, principalmente, que migrou para essa região. Então nós temos essa etnia de povos indígenas e mestiços, assim como todo o Brasil, né? Se a gente pegar todo o Brasil, nós vamos ter essa influência de povos indígenas com negros, brancos com indígenas, e nós temos essa população mestiça. A parte da sociedade. A sociedade é formada por grande quantidade de população carente. Então, infelizmente, o estado do Acre tem uma população que grande número é formado por uma população mais carente. O que a gente considera população carente? As pessoas que ganham de 2 salários mínimos para baixo. Esse é o cálculo que entra dentro dessa estatística. Então nós temos uma grande parcela da população que ou tem uma fonte de renda abaixo de 2 salários mínimos, ou que a renda per capita dentro da família é de até R$ 280 por pessoa. Então eles vão enquadrar nessa população carente, que é grande parte dessa sociedade, né, do Acre, a sociedade acreana. Bom, a parte geográfica. Então vamos falar da geografia, né? A geografia.
Então é uma região de planície. Então é a região dos altiplanos bolivianos, né? A região de planície com vários rios importantes. Epa, escrevi errado aqui, deixa eu corrigir. Vários rios importantes. Pessoal, vai anotando aí, a nossa forma de dar aula é essa mesmo, a gente vai escrevendo ali para vocês poderem ir acompanhando. A parte cultural, a cultura. A cultura, nós temos uma presença forte do folclore. Escrevi errado. Folclore. E influência indígena. Então, a presença do folclore e influência indígena. Política e economia. Aqui vocês veem que não tem a vírgula, né? Política e economia. Como o nosso espaço aqui está muito baixo, vou tentar escrever aqui em cima sobre a política e economia. Grupos familiares. Esses grupos familiares, então, eles vão formar a política. Deixa eu colocar aqui, ó. Política formada por grupos familiares. Então, desde que o Estado foi criado, grupos familiares influentes no Estado vão dominar o cenário político. A parte da economia, que não vai caber aqui, eu vou falar para vocês. A parte da economia ela é um pouco mais extensa. Então, a economia, normalmente nós dividimos ela em 3 setores. O setor primário, secundário e terciário. Vamos relembrar, essa é matéria de ensino fundamental, todos vocês já ouviram falar disso. O setor primário da economia qual que é? A agricultura. O setor secundário é a indústria. E o setor terciário, o setor de bens e serviços. Bom, o estado do Acre, dentro da economia, ele tem uma economia no setor primário muito fortalecida. Então, o setor primário, ele vai lidar com a parte da extração vegetal. Então, retira-se madeira, castanha, ervas da floresta. A seringueira, né, a própria seringueira ainda. Então, a parte primária da economia, que é a parte da agricultura e extração, engloba também a parte de pecuária, né, criação de gados e tal. Essa parte da economia é muito forte no estado do Acre. A parte secundária, que é a parte da indústria, ela é quase que inexistente. O Acre ele tem uma indústria mais voltada para beneficiamento daquilo que é extraído da floresta. Então, os produtos que são retirados na extração vegetal, extração, né, a gente fala extração vegetal e até mineral, esses produtos são retirados, são beneficiados na indústria. Então, a indústria acreana ela é mais voltada para esse tipo de produção. E o setor terciário, que é o de bens, serviços, o comércio também entra aí, esse sim é o setor que cresce bastante. Por quê? Nós temos uma população no Acre que grande parte dela vive do artesanato, de produtos manufaturados, e esses produtos são revendidos através do comércio. Então, isso fomenta bastante o setor terciário da economia. Infelizmente, nosso espaço aqui realmente é curto, né? Não vai dar para escrever, mas se vocês, acredito que vocês já tenham anotado isso aqui, eu poderia estar apagando também, né? Aqui da etnia para baixo aqui, mas eu não gosto muito de fazer isso porque às vezes alguém preferiu estar acompanhando aí o que a gente está falando e não apagou, e aí eu vou lá e apago e já fica meio complicado. Vai ter que voltar o vídeo aí de vocês para poder acompanhar. Então, a parte econômica eu acho mais fácil vocês anotarem aí. Então, dos 3 setores, a parte primária da economia, ela é baseada na extração de madeira, seringueira, castanhas, ervas, especiarias. Então, essa parte é muito forte no estado do Acre. A parte de indústria, ela é mais fomentada, ela é mais voltada para beneficiamento desses produtos que são extraídos da floresta. E a parte terciária, o setor de comércios e serviços, comércio, serviço e bens de consumo, nós vamos ter o comércio voltado para produtos artesanais, fabricados em casa, fabricados em pequenas empresas e distribuídos, então isso vai fomentar bastante o comércio. Temos o comércio nos grandes centros e temos também a questão de produtos manufaturados. Guardem isso aí,
porque é importante. Observe um detalhe aqui. Em geografia eles fazem muito isso. Coloca esse monte, né, essa infinidade de assuntos aqui. Realidade étnica, social, geográfica, cultural, política, econômica. Mas quando chega na hora da prova, o que interessa para vocês? Professor, como que isso vai ser cobrado? Pessoal, às vezes numa única questão, eles conseguem englobar tudo isso aqui. Ó. Eles colocam para vocês um texto mencionando a realidade étnica, vamos dar um exemplo aqui, né? A realidade étnica do estado do Acre é uma população formada por descendência de indígenas, com miscigenação de uma população nordestina que veio para a região, o que fez com que a sociedade crescesse em torno de um folclore, dos costumes e da cultura indígena. Essa sociedade geograficamente ocupou a parte do Planalto, dos altiplanos da Bolívia, no entorno dos rios, vive de um transporte mais fluvial, a cultura, a própria culinária é baseada em peixes e ervas, extraídos também dos rios de água doce e da floresta. E aí, numa única questão, eles colocam todas essas informações e perguntam para vocês assim, baseado em todas essas informações, marque a única alternativa que estiver errada ou a única que estiver correta. E aí embaixo vem assim, para confundir vocês, dos diversos grupos políticos dentro do estado do Acre, qual deles tem uma etnia voltada mais para a parte de descendência indígena? Gente, primeiro, o Acre não tem grandes quantidades de grupos políticos, guarda isso aí. A maioria dos grupos políticos são formados por famílias importantes ali e tem uma pluralidade partidária, mas não temos um acirramento político igual em outras regiões do Brasil. Você vê, por exemplo, o estado de São Paulo. Quando tem eleição para prefeito de São Paulo ou governador, às vezes chega a ter 10 candidatos. O Acre não é assim. Então você vai ter ali 3 ou 4 candidatos. A parte política ali você tem 8 deputados federais somente, né, 24 deputados estaduais. Então você tem grupos menores. Então cuidado com as pegadinhas dentro das perguntas. E as perguntas voltadas para a parte étnica, social. Como que é a sociedade? Uma sociedade mais ribeirinha, descendente de população indígena, a cultura baseada no folclore, na pesca. Então nós temos referências para fazer uma boa prova caso esse tipo de questão seja cobrado, ok? A parte da economia, facílimo de guardar, quando você se lembra que a economia é dividida em 3 grupos, né? Primário, secundário e terciário, você vai se lembrar. O secundário é a indústria, que quase não existe, é só de beneficiamento. A parte primária é a mais importante, que é a da extração e da pecuária e plantio ali. E a parte terciária, que é o setor de serviços, né? Então, produtos feitos em casa, à mão ali, né? Pintura, artesanato, né? Então, esses produtos vão fomentar o setor terciário da economia, vocês vão se lembrar disso na prova. Então é bem tranquilo, bem facinho de memorizar, não é necessário decoreba, mas depois a gente volta e fala mais um pouquinho, fazendo uma explanada geral. Referências turísticas e de lazer, eu deixei anotado aqui os pontos turísticos, né? Ó, Trilha Chico Mendes. Trilha Chico Mendes. Pessoal, guardem o que eu vou falar para vocês. Chico Mendes foi um personagem importantíssimo da história do Acre. Além disso, os geógrafos e historiadores, eles tendem a cobrar mais em concurso público, nós já temos uma experiência de 14 anos trabalhando em concurso público, eles tendem a cobrar mais, dentro de concurso público, nomes e datas importantes de figuras importantes. Então vamos lá. Chico Mendes foi importante para essa história do Acre? Totalmente. Então, quando a gente fala Trilha Chico Mendes, é importante? Claro que é. Não tem esse nome por acaso. Essa trilha não recebeu esse nome por acaso. Então, importante roteiro turístico e de lazer do estado do Acre. O outro aqui, ó, onde fica, né? Brasileia. Tem a referência do local. Brasileia. Segundo, Parque Wilson Pinheiro. Parque Wilson Pinheiro.
que fica Epitaciolândia. 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 Para quem não é da região, né, pessoal, como eu não sou, é o nome mais difícil de guardar, né? Epitaciolândia. Para vocês que são daí, creio que vocês também não terão dificuldade. Então, ó, já temos aqui 2 roteiros turísticos importantes. Palácio Rio Branco. Palácio Rio Branco. Também importante. O próximo, Novo Mercado Velho, até engraçado o nome, né? Novo Mercado Velho. Depois eu quero passar uma informação importante para vocês aqui. Seringal Cachoeira. Seringal Cachoeira. E ainda vem mencionando a Catedral de Nossa Senhora de Nazaré também, como outro ponto turístico importante, né? Conhecer igrejas é sempre um roteiro turístico interessante. Bom, o que é que eu tenho que passar para vocês aqui? O que é que vocês têm que ter em mente sobre esse tema aqui, ó? Referências turísticas e de lazer. Aqui está pedindo apenas referências. Não está pedindo, assim, principais pontos turísticos, não está pedindo, assim, todos os pontos turísticos, está pedindo algumas referências. Então, quando está pedindo referências, bizu, hein? Presta atenção. Na prova, eles só podem cobrar como referências. Eles não podem falar assim, por exemplo, se na questão vier lá, a trilha Chico Mendes é o roteiro turístico mais importante. Não pode vir afirmando, esse é o roteiro turístico mais importante. Então, fiquem atentos. São apenas referências turísticas e de lazer. Quando fala referências, então, para mim, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, vou usar o futebol como exemplo. Para mim, eu posso dizer assim, para mim a maior referência de atleta do futebol foi o Pelé. Aí chega uma outra pessoa e fala, para mim foi o Zico. O outro, para mim foi o Romário. O outro, para mim foi o Maradona. Para mim é o Messi. Então, quando a gente fala de referência, para mim, ela varia de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo. Então, quando a gente está cobrando referência, a questão não pode vir cobrando de forma imperativa ou afirmativa. Deu para entender isso? Então, se cair na prova qualquer referência, qualquer menção à referência turística e de lazer, é um tipo de questão que vai caber recurso caso ela seja anulada ou marcada para vocês como errada se você marcar uma outra opção diferente. É uma questão fácil de dar nulidade da questão. Então, fiquem atentos a esse tipo de questão. Creio que eles não devem cobrar muita coisa sobre isso aqui. Por que foi colocado? Porque eles querem que o concurseiro, uma pessoa que é da região do Acre, que vai ser policial penal no Acre, ele tem essas referências turísticas e de lazer. Mas eles devem cobrar muito? Não, no máximo deve ser uma questão sobre isso aqui. Essa parte que eu já considero que é mais importante. Até porque aqui eles colocaram tudo o que há dentro da geografia. Faltou aqui só a parte física, né? A parte que fala assim, qual que é o clima da região do Acre, qual que é a vegetação da região do Acre, quais são os principais rios, a hidrografia, essa parte física da geografia não foi cobrada. Eles se ativeram aqui somente à parte política. O que é a parte política, né? Quando a gente fala de etnia, sociedade, densidade demográfica, geografia do local, cultura. Aqui, essa parte geográfica aqui, ó, essa parte geográfica não está se referindo tanto à parte física. Mas se por acaso cair algo dessa parte geográfica aqui, vocês vão se lembrar que é uma região de floresta equatorial, clima equatorial, a hidrografia muito presente, nós temos até o transporte entre cidades feito por barcos, né? Então nós temos uma hidrografia forte, e o relevo é uma planície que está localizada nos altiplanos bolivianos. Então a parte geográfica vai se restringir a isso daí. Quem é da região também não vai ter dificuldade. Com relação a essa parte de referências, então são apenas referências, por isso que eu trouxe até anotado. São referências de locais de lazer que tem na região. Então, se você conseguir memorizar, né, a trilha de Chico Mendes, o Parque Wilson Pinheiro, Palácio Rio Branco, Novo Mercado Velho, Seringal Cachoeira e a Basílica eu até falei aqui, Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, são pontos importantes para ser memorizado. Caso você não consiga memorizar, lembre-se que são apenas referências. Então, eles não podem vir cobrando isso aqui como algo imperativo, ok?
Caminhos do Acre, escolhas que transformam cidades e vidas. Trata-se de um projeto do governo, do Acre, até por isso está sendo cobrado para vocês aí que vocês serão funcionários do governo do Acre, no caso aqui do governo estadual, e esse projeto está falando de escolhas que transformam vidas. O que esse projeto visa? Ele visa chegar a uma determinada região do estado, ver do que aquela população ali precisa e como que aquela população ali sobrevive. Então, se eles vivem do artesanato, eles vão fazer escolhas de profissionais, o governo, no caso, vai fazer escolha de profissionais para dar respaldo àquelas pessoas ali, para ver o que eles precisam. Então, essa população chegou numa determinada cidade, precisa mais de quê aqui? De médico? Está tendo muito surto, muita doença? Então, vamos levar médico para essa região. Ah, não, é uma região que vive do folclore e de pinturas e artesanato. Bom, então vamos levar profissionais dessa área para ajudar as pessoas a se profissionalizarem mais e a ter um ganho de renda melhor através desse artesanato. Então é um projeto que visa levar uma melhoria nas condições de vida para a população. É um projeto interessante. Então quando falar, se cair na prova de vocês, Caminhos do Acre, escolhas que transformam vidas, não é assim um tema de redação, por exemplo. Isso aqui é uma parte que está inserida na geografia e que tem a ver com melhoria de vida da população. Então, um projeto do governo do Acre que visa a melhoria das condições de vida da população. E aí como que eles fazem isso? O governo vai até a região, criam os cadastros, então se existe ali eles tentam criar associações de moradores, cadastram essas famílias, essas pessoas, vê do que elas precisam, vê do que elas vivem e tenta ajudar e auxiliar de alguma forma. Entra com o papel do Estado ali, né? Com aquele braço mais forte do Estado, porque nós sabemos que o interior do Estado ainda é muito pobre, precisa de muita coisa, tem problemas na questão de saneamento básico, tem problemas na questão de fornecimento de energia elétrica, tem problemas na questão de transporte, tanto o transporte público quanto particular, ele sofre porque não tem estradas adequadas, não tem barcos suficientes para transportar a população através dos rios. Então, o Estado entra com essas melhorias, e o nome desse projeto foi dado o nome de Caminhos do Acre, ok? Pode ser cobrado para vocês? Creio que sim, porque se vocês estão fazendo concurso para ser funcionários do Estado, se é o governo do Estado que está promovendo essa prova de vocês, pode ser cobrado sim. Agora, chama a atenção de vocês para focarmos mais desse lado aqui. Então, vou fazer uma breve revisão aqui, estamos com 20 e poucos minutos de aula. Então, vou fazer uma breve revisão aqui, nós temos 30 minutos para passar para vocês aí, né? Então, o que eu acho, o que eu acredito que vai ser mais cobrado aqui? Vou marcar em vermelho essa parte da geografia, que vocês vão precisar se lembrar que está numa região de planície, nos altiplanos bolivianos. Agora, escrevi errado ali, bolivianos. Agora, pessoal, aquela parte que eu vou bagunçar o quadro aqui, tá? Eu vou escrever de vermelho, é como se você estivesse fazendo as suas anotações aí daquilo que é mais caidor. A parte social, ó, é uma sociedade rica? A maioria? Não. É uma sociedade mais empobrecida. É uma sociedade que ainda vive de situações primárias, como artesanato, agricultura, né? Então, é uma sociedade ainda pobre, né? Vamos colocar aqui assim, que precisa de melhorias. A etnia, miscigenação, miscigenada. Ó, tô bagunçando bem aqui para vocês terem uma realidade. A cultura, como que é a cultura? Baseada ainda muito na cultura indígena. Muita influência ainda da cultura indígena. Muita influência ainda do folclore indígena. A política e economia, aqui está misturado, ó. Falei bastante da economia para vocês, ó, dos setores da economia. Primário, aí vocês vão se lembrar, né?
é o mais importante. Então, o primário é o mais importante. O que é que nós temos aqui nesse setor primário? Pesca, agricultura, pecuária, extração. Nós temos extração de madeira, extração de castanha, extração de ervas. Então, lembrem-se que o setor primário da economia é o mais importante, é o que deve ser mais cobrado. A etnia, né? Já falei da etnia miscigenada. A geografia, ó, região de planície com vários rios importantes. Lembre-se disso. Não veio cobrando a hidrografia, mas quando falar aqui da parte geográfica, a parte da geografia, pode cair alguma coisa a respeito de rios. A floresta, que tipo de floresta que nós temos? A chamada floresta ombrófila densa, que também é conhecida como floresta equatorial. Ó. Floresta equatorial. E o clima também é equatorial, aqui já ajuda, né? O clima e a floresta são equatoriais, ok? E a cultura, folclore e influência indígena, que também vai entrar nessa parte aqui, ó. Cultura, né, indígena, folclore e essa influência indígena. Bom, pessoal, embora seja, olhando assim, parece que é muita coisa para a gente guardar, vocês observam quando a gente começa a anotar, puxa uma informação daqui, puxa outra informação dali, foca no que é mais importante, na parte econômica, por exemplo, o fato do setor primário ser mais importante, lembrar que o setor secundário não é tão importante dentro do Estado, a parte política, a gente lembrar que tem grupos dominantes ali, mas que não são tão heterogêneos, né? São poucos grupos políticos que divergem ali por pequenos detalhes, mas não tem uma pluralidade política tão grande quanto tem, por exemplo, no estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. É uma realidade diferente. Do lado de cá, a gente precisa lembrar que os pontos turísticos mais importantes para você que é da região vai ficar mais fácil do que para o professor Mauro aqui guardar. E, importante lembrar que está pedindo referências turísticas, tá? Somente referências. Aqui poderá caber recurso dependendo do tipo de questão que eles fizerem. Eu deixei até meu Instagram aqui, ó, Prof. Mauro Alves. Se vocês precisarem depois de alguma ajuda, algum apoio nessa formação aí do recurso, pode entrar em contato, estaremos à disposição. Aqui, ó, Caminhos do Acre, fala exclusivamente do projeto. Então, o governo do Acre está fazendo um concurso público para contratar funcionários para trabalhar para o governo do Acre e ele colocou aqui um projeto que é dele. Então, ele está divulgando esse projeto e, ao mesmo tempo, cobrando de vocês. É um projeto voltado para melhoria das condições de vida da população, em várias áreas, tanto na parte cultural, na parte econômica, na parte de profissionalizar a população, na parte de levar mais segurança para essa população, seja segurança em termos de saúde, seja segurança em termos de melhorias com transporte, melhorias de moradias. Então, tudo isso está englobado aqui. Cursos, né, levar cursos para a população. Esse projeto, então, é como se fosse um grande pacote de medidas que o governo fez para melhorar as condições de vida da população. Bom, vamos encerrar por aqui, então. Esse foi o nosso Vale Tudo, em 30 minutos. Dicas aí para você gabaritar, mas lembrando sempre, né, o nosso maior prazer aqui no Vale Concurso é saber da sua aprovação. Então, quando você passar na prova, entre em contato com a gente, para a gente trocar ideia, para a gente poder parabenizar vocês, dividir com vocês a alegria que vai ser estar aprovado aí nesse concurso, ok? Muito obrigado pela atenção, forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade aí.